Sou Jaque Felício, psicóloga, e hoje vamos falar sobre o processo de identificação. Somos seres sociais, somos o que somos a partir da interação que temos uns com os outros. O que eu sou hoje foi uma construção que aconteceu ao longo da minha trajetória de vida. Todas as pessoas com que tive contato deixaram um pouquinho de si em mim, e todos somos assim. Um exemplo clássico na literatura de como acontece o processo de civilização é o menino lobo. O menino lobo foi uma criança criada por lobos que não se tornou civilizada. O seu comportamento era baseado no comportamento de lobos. Bom, enquanto seres sociais e civilizados, passamos pela aprendizagem. A aprendizagem é composta por três elementos muito significativos: a percepção, a atenção e a memória. A percepção, tudo aquilo que acontece ao nosso redor, percebemos de alguma forma. Nem sempre todos percebem da mesma forma. A minha percepção é diferente da sua e assim sucessivamente. Aquilo que percebo, logo em seguida passa para o segundo elemento, que é a atenção. Percebi, a atenção faz a seleção do que é importante e o que não é. Aquilo que não é importante é descartado. E aquilo que é importante vai para o segundo elemento importante da aprendizagem, que é a memória. Percebi, a minha atenção foi retida naquilo que é importante e logo em seguida foi memorizado. Em algum momento esse comportamento vai ser utilizado. Aqui vamos falar mais propriamente do comportamento. Como que acontece essa construção de nos comportarmos socialmente? Bom, depois dessa explicação, cabe aqui entrarmos em como que acontece então a introjeção ou como adquirimos esses comportamentos. O processo de identificação se dá desde que nascemos. Quando saímos do ventre materno, nós já estamos nesse processo, desde o ventre com as mães. Ao sairmos desse ventre, nos identificamos com outros seres. Cada ser que passa por nossa vida deixa um pouquinho de si, como já falei. Bom, o que acontece é que os pais, na atualidade, o que é muito natural que aconteça no mundo hoje por conta da correria, do consumismo, do capitalismo em que vivemos, saem muito cedo de casa, tendo que deixar seus filhos sobre a tutela ou sobre a responsabilidade de um cuidador. E aí é que vem a questão importante: quem é esse cuidador? Bom, a criança está no processo de construção de caráter, de construção de pessoa enquanto indivíduo. Tudo que acontece ao seu redor é percebido de alguma forma, como já falamos aqui. Esse cuidador, muitas vezes, é selecionado através de uma agência de empregos. Os pais não sabem quem são essas pessoas, a não ser quem elas são profissionalmente. E a partir daí trazem essa pessoa para ser a responsável pelo cuidado do seu filho. A criança, enquanto está nesse processo de identificação, ela procura objetos para se identificar. Naturalmente, esses objetos deveriam ser os seus cuidadores, mas quando estes não estão presentes, cuidadores, eu digo aqui, não são só os pais, São essas outras pessoas que são responsáveis pela educação, pelo cuidado do seu filho. Esses são cuidadores. Então a criança, a partir do momento em que ela percebe alguns comportamentos, ela passa pelo processo de aprendizagem. Esses comportamentos são introduzidos ao seu repertório. O que acontece? Cada cuidador ou cada pessoa que entra em contato com a criança deixa um pouco de si nela, como já falamos. E a criança elege objetos de identificação. Podem ser os pais, podem ser os cuidadores, podem ser professores, vizinhos, colegas de rua, colegas de turma, enfim. Há também os cuidadores virtuais. Que cuidadores virtuais são esses? Ora, a internet, os programas de TV, os desenhos animados, desenhos de cartoon, enfim, são todos os elementos que de alguma forma se comportam no mundo. Todos eles podem servir de objetos de identificação para essa criança. E aí acontece algo interessante. Algumas vezes os pais se percebem perguntando-se: mas o que houve que o meu filho se comporta dessa forma? Não conheço ninguém com esse tipo de comportamento. Bom, é aí que mora o perigo.
Quem estamos colocando para ser os cuidadores dos nossos filhos? Eles estão em um processo de identificação. Precisam de identificações para se tornarem seres humanos civilizados, e tudo que acontece ao seu redor, então, é introjetado, é armazenado na sua memória, no seu comportamento. Cabe aqui ressaltar, pai, mãe, cuidador, a importância de estarmos atentos a quem de fato está cuidando. Que elementos são esses que os nossos filhos estão tendo como objetos de identificação? Porque a partir daí, o seu comportamento, o seu caráter estará sendo construído, e eles vão se comportar a partir desses elementos que eles escolheram como objetos de identificação, que nem sempre é o pai, a mãe ou alguém tão próximo da família. Às vezes é alguém do bairro, às vezes foi um personagem de um filme, mas se o pai ou a mãe não estiver atento, vai surgir esses comportamentos e eles não saberão de onde vieram. Então cabe aqui ressaltar a responsabilidade pelo crescimento, pelo desenvolvimento do comportamento, do caráter dos filhos é dos pais. Cabe a você a responsabilidade de cuidar e trazer para perto dos seus filhos aqueles comportamentos ou pessoas que têm esses comportamentos que você gostaria que o seu filho tivesse, caso você não tenha essa possibilidade de estar tão próximo, de estar dando atenção suficiente a esse desenvolvimento. Até mais.